porque já tinha assim umas 200 pessoas, mas o presidente chegou atrasado, só que ninguém podia pisar no tapete vermelho. Sim, consagrados e consagradas, está começando mais um Minutos Talk Show. Um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Mas, se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, por gentileza, fique conosco até o final, porque a entrevista de hoje está imperdível. E já aproveita e se inscreva nesse canal, dá o like nesse vídeo e para se consagrar de vez, ativa as notificações para você não perder as próximas edições. Bom, editor, já tá tudo ok por aqui. Então pode rodar a vinheta, porque a entrevista já vai começar. Bom, meus consagrados e consagradas, no programa de hoje vamos fazer a nossa terceira conexão internacional. Dessa vez é com a Suécia. O programa de hoje tem o orgulho de receber um brasileiro que conseguiu a façanha de conhecer nada mais, nada menos que 108 países. Repetindo, 108 países. Ele vai contar um pouco da sua história e bater um papinho sobre alguns países aqui neste episódio. Então, com vocês, diretamente da Suécia, vamos receber com uma forte salva de palmas, Myron Giovanni. Myron, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, prazer em conversar com vocês aqui hoje. Saudações a todo mundo. Ao mundo todo, no seu caso, né? É isso aí. Bom, Myron, para começar essa entrevista, tem uma parte no seu blog que diz o seguinte, que embora você seja uma pessoa que conhece o mundo todo, nem sempre você foi assim, muito pelo contrário, você já foi uma pessoa muito caseira. A pergunta que fica é, o que aconteceu no meio desse caminho que mudou tão radicalmente o seu estilo de vida? Havia mais do que uma pedra no meio do caminho. Havia umas viagens no meio do caminho. Eu continuo a ter um lado muito caseiro, viu? Que eu, inclusive, estou resgatando bastante esses tempos. Tá vindo a calhar. Agora, embora eu fosse muito caseiro, eu sempre tive um interesse assim, muito grande por culturas diferentes, sempre gostei muito de história e sempre gostei de aprender sobre outros lugares. E aí fui me fascinando, você pega o gosto. É por isso que muita gente fala do travel bug ou do transtorno obsessivo por viagens, e aí tem um monte de nomes. Porque quando você entra ali na esteira, você pega o gosto pela coisa e não quer largar mais. E abre sua mente, é maravilhoso. Imagino que para sair desse estilo de vida deve ser muito difícil. Aliás, você está há quanto tempo conhecendo o mundo todo? Começou quando essa sua jornada? Olha, tem uns 30 e alguma coisa, né? Comecei do começo. Mas assim, eu comecei a viajar bem mais. Eu passei a morar fora do país tem uns 15 anos atrás, né? Eu morei um tempo no Canadá e depois me mudei cá para a Europa. Morei muitos anos na Holanda antes de vir cá para a Suécia. E nesse ínterim já fui conhecendo outros lugares. Foi sobretudo, digamos assim, nos últimos 10, 12 anos que aí a coisa engatou mesmo. Certo, certo. E como que funciona, Myron, a parte profissional da sua vida? Tipo, você trabalha o ano todo e viaja só nas férias, ou o seu trabalho envolve viajar o mundo todo? Como funciona essa parte da sua vida? Pois é curioso, porque nesse sentido é um pouco diferente de boa parte do pessoal que viaja bastante, que vamos dizer assim, meu rendimento não tem nada a ver com minhas viagens. Eu sou cientista ambiental e trabalho já com isso há muitos anos. Nesses países onde eu moro tem uma boa quantidade de férias que você tem por ano, então isso ajuda você a tirar tempo livre, tanto aqui na Suécia quanto na Holanda. Você tem uma boa cota de férias. E além disso, tem muitos eventos aonde você vai, às vezes para uma conferência, mas você vai para um congresso, tipo no Japão, de 4 dias, você não fica só 4 dias no Japão, depois de ter que voar para lá não sei quantas horas, ter que tirar o visto e tá. E você conjuga isso com um pouco de férias, mas não deixa de criar oportunidades. Eu também já fiz muito trabalho de campo de pesquisa, que aí você inevitavelmente
combina com outras coisas. E foi em parte assim que eu consegui passar alguns meses na Índia, que eu fui à Índia a trabalho, na verdade, mais de 10 anos atrás. Mas quando você está tipo a 2 horas do Taj Mahal, você vai ao Taj Mahal, né? E aí vai juntando uma coisa com a outra. Você falou agora há pouco sobre a Índia, né? Acabou de falar de citar a Índia aqui na nossa conversa. E no seu blog você comenta que uma coisa que te motivou a criar um site, aliás, pessoal, visitem o site dele porque é uma coisa assim sensacional. Gentileza sua. Mas voltando para a pergunta, você comenta no seu blog, no seu site, que você vai até a Índia, você tem um aprendizado que motiva você a criar esse site. Que aprendizado foi esse, Mário? O que foi uma coisa que te tocou tão forte assim, que te motivou a criar o site? Porque... E você veja, isso ocorreu já nas primeiras 24 horas, porque o que é que se dava? Quando eu fui à Índia, eu já tinha viajado, já tinha terminado de morar no Canadá, já tinha vindo para a Europa, feito mochilões aqui na Europa. Nunca tinha me ocorrido de ficar relatando viagens ou de escrever demais sobre isso. Tinha fotos e tal, aí você posta lá as fotos, manda por e-mail, como era ainda comum na época. Mas aí, quando eu cheguei à Índia, eu fiquei numa casa de família. Inclusive, lá no blog eu conto bastante sobre minhas experiências iniciais. Tentaram me enrolar, teve de tudo. A comida, tipo café da manhã apimentado. Umas ondas, umas ondas. E aí, de repente, eu vi... Cara, tem tanta coisa que eu preciso contar. E você já vai, né? Ah, nossa senhora, eu tenho que falar ao pessoal sobre isso. Que de repente eu vi, não vai ter condição, eu vou ter que, isso aqui foi num primeiro dia, eu vou ter que sentar com o pessoal, fazer tipo um stand-up comedy aqui para explicar tudo que está ocorrendo. Como não dava para fazer isso, porque eu estava lá, eu falei, sabe do que mais? Vou abrir um blog e começar a relatar aqui o que eu na época fazia, sei lá, quase que diariamente. Não fazia diariamente porque nem sempre eu tinha internet, mas com regularidade. Então não foi assim um evento em si, mas foi o amalgamado de experiências que eu falei, não, isso aqui não pode ficar só comigo. Certo. Falando ainda sobre o seu blog, em outra parte você comenta que você tinha estabelecido uma meta de conhecer um país diferente por ano. E o negócio engatou de uma forma que isso quebrou uma barreira psicológica. Que barreira é essa que foi quebrada? O que mudou na sua forma de pensar? Você perde o medo, porque você... E talvez isso ocorra também em outras áreas, tipo o pessoal que, sei lá, que faz escalada, que faz rapel, que nada, não sei. Que quem nunca fez aquilo, olha, nossa, ai que horror, será? Começa a imaginar uma série de coisas, cria um medo, uma ansiedade. E eu acho que isso ocorre muito com viagens. Você veja no Brasil as pessoas... Agora está começando a mudar um pouco, em parte por as pessoas verem tantas experiências de outros. Você vê que aquilo é possível. Mas ainda assim, muita gente vê, não, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, as pessoas ficam... Ou os países vizinhos ali da América do Sul, Buenos Aires, aquela coisa assim, vou para Montevidéu, ou os países ricos. Quando você diz, não, eu quero ir tipo países árabes, vamos para o Oriente Médio, a pessoa já se assusta, assim. Sudeste Asiático, está perdendo um pouco, mas você veja, por exemplo, se eu disser, não, eu vou pro Benin, a pessoa já vai ficar, nossa... Você nem sabe nada sobre o Benin, mas já vai achar que é pauleira, que é complicado, o que é que eu tomei hoje de manhã para estar com essa ideia. Então, quando você vai viajando bastante, você de repente você encara aquilo com mais normalidade. Passa a ser factível, você vê aquilo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você tem que tomar uns cuidados, você tem que arranjar isso ou aquilo e pronto, toca. Você acha que a questão do medo, na hora da pessoa se decidir e viajar,
o medo, ele pesa mais que a questão financeira ou não? Bom, aí vai depender de quem a gente está falando, né? Eu acho que a questão financeira pesa para mais pessoas, sem dúvida. Até hoje, com o real desvalorizado, ficou complicado viajar para a maior parte dos países estrangeiros, para nem falar na pandemia. Mas você também certamente conhece muita gente, eu certamente conheço, muita gente que teria e tem condição financeira, mas fica cheio de hesitações, fica cheio de ah, não, será? Ai, meu Deus, e como é? Assim, eu entendo, sabe? Mas não é o bicho de sete cabeças que se imagina. Vale a pena se jogar. Além do medo da questão financeira, uma outra questão que é muito fundamental para tomar a decisão de viajar e conhecer o mundo todo é a questão do idioma. Você, no seu caso, Mário, você fala quantos idiomas? Olhe, eu falo com fluência quatro: português, espanhol, inglês e francês. Eu me viro em italiano, sobrevivo em russo. O resto eu troco as palavras. Mas, na sua opinião e percepção, só com inglês dá para conhecer o mundo todo ou não? Só o inglês não é o suficiente? Conhece alguns países, mas não todos. Olha, vai muito aí da qualidade da experiência que você tem, né? Com o inglês, você certamente consegue visitar todos os países. Eu não fui ainda a todos os países. Tô Ainda? ainda, tô em pausa aqui agora, num pit stop, né? Por motivos de força maior, mas estou a caminho. É, mas pela minha experiência, você consegue, o básico em inglês, mas a qualidade da experiência não é a mesma. Você veja, por exemplo, imagine a experiência que alguém de fora vem ao Brasil só com inglês. Essa pessoa vai ficar limitada aos hotéis, vai lá o amigo que fala alguma coisa de inglês, mas se você for levar essa pessoa para, uma fusarca de família sua, para a pessoa ver aquela coisa toda assim, vamos conhecer isso, aquilo. Se a pessoa souber português, é outra experiência. Ou se você pensar os países aí vizinhos de língua espanhola, se você souber falar espanhol, aí você interage muito mais com as pessoas. Então você tem países onde o inglês lhe resolve assim praticamente tudo, sobretudo os países que têm o inglês como segunda língua. Tem aí a própria Índia, onde muita gente fala inglês, não é todo mundo, mas milhões de pessoas falam inglês. Muitos países africanos, como Quênia, Tanzânia, Nigéria, onde as pessoas, praticamente todo mundo é fluente em inglês. Mas aí a gente, não vou falar muito da América Latina, porque a gente, como fala português e no mínimo entende razoavelmente o espanhol, não temos muito problema. Se você olhar a própria França, você só com o inglês você esbarra em algumas dificuldades. Você vai ter lugares onde as pessoas respondem para você em francês. A possibilidade de você consumir cultura francesa sem saber o idioma é muito mais limitado. Então, isso eu vejo muito com o francês. Por exemplo, minha experiência no Marrocos, onde eles falam muito mais francês do que inglês, me abriu muitas portas, porque falando francês, eu de repente posso ficar de papo com o vendedor da barraca. Com inglês, talvez ele saiba o número do preço, mas com o francês, tanto na Tunísia quanto no Marrocos, eu pude entrar assim, em boteco e ficar de papo com o pessoal do boteco, falando de geopolítica, cultura, e eles me perguntavam do Brasil. Então, o nível de possibilidades é muito maior. Agora, falando sobre uma coisa que afeta intensamente o mundo todo, a pandemia do Covid-19, né, que obriga todos nós a ficarmos isolados em casa, né, não podemos sair muito, tem que evitar aglomeração, pessoas não podem nem ir nem vir. Como que é essa situação para você, Mário? Você que praticamente está aí conhecendo o mundo todo, como que é, de repente, de uma hora para outra, você ter que ficar trancado em casa? Como tem sido essa experiência para você? Olha, primeiro eu tenho que dizer que eu sou grato por estar com saúde e sem minha renda comprometida. Então eu
já de início me percebo como muito assim afortunado por estar nessa situação. Não estou preocupado, porque eu trabalho em institutos de pesquisa aqui que não, né? Meu emprego, não estou na berlinda nem ameaçado economicamente. Então só me cabe ter paciência e esperar. Agora, claro que nesse aspecto de não poder viajar, é frustrante, vai, porque não é só o não poder viajar agora, mas não saber quando você vai poder viajar com certa segurança. E planejar a viagem é gostoso demais. Você já fica saboreando de antemão, você já fica, e aqui eu vou para aqui, procura descobrir quantas noites naquela cidade. Eu, inclusive, estava com viagem programada para a China e tive que jogar tudo para o alto. Tô com o roteiro prontinho, já sei onde ir e tudo. Às vezes vejo umas fotos assim, mas tive que suspender. Então, talvez no meado do ano aqui na Europa libere para viajar dentro da Europa, que foi o que eu consegui fazer ano passado, no verão europeu aqui no meado do ano. Talvez dê para fazer isso, mas eu tenho muita vontade de conhecer mais da África. Dos países aonde eu ainda não fui, metade está na África. Então eu tenho muito a conhecer lá ainda e não é uma viagem casual, né? Então tenho que esperar. Acaba tendo, se planejar uma viagem intercontinental assim, com um mês de antecipação só, não dá para se programar muito bem. Já tem em mente qual país africano vai ter a honra de te receber? Ou não? Se é gentil. Olha, tem alguns países africanos que estão assim acima dos outros na minha lista de desejos. Você tem aí a Zâmbia, onde você tem as Victoria Falls, são aquelas cataratas imensas, tenho muita vontade de conhecer. Tenho muita vontade de ir ao Senegal, Cabo Verde, Moçambique. Esses são alguns que estão assim, serão os primeiros a ser contemplados lá na África, eu acho. A Namíbia também. Agora, falando um pouco sobre alguns países que você conheceu, no seu blog você fala muito sobre a Índia, né? E a Índia é um país com muitas pessoas, né? Não é à toa, é o segundo país mais populoso do mundo, mas, embora seja o segundo país mais populoso do mundo, ele não é um país para todo mundo. Eu achei isso muito curioso. Eu queria que você falasse, que tipo de pessoa não se daria bem na Índia, na sua opinião? A Índia é uma onda. A Índia não é para quem gosta muito de conforto. A Índia também não é muito para quem gosta de ser deixado em paz. Por quê? Porque a Índia é o país mais sujo onde eu já fui. Vamos botar de forma muito clara. Tem uma imundícia assim de nível. Você acha que o Brasil tem lugar sujo? Você não tem referência ainda. Não vou dizer que isso vai justificar as partes do Brasil que precisariam de uma boa limpeza. Mas as pessoas tendem a achar, até por viajarem quase sempre para lugares mais ricos que o Brasil e ficarem fazendo só essa comparação, é bom, se compara com quem está melhor do que você naquele quesito. Não vou questionar, não. Vai no Japão, vê que o Japão é hiper limpo, e aí volta no Brasil e tenta fazer tão limpo quanto o Japão. Não tem nada de errado com isso, não. Só não ache que o Brasil é o pior disso ou daquilo, se antes ver uns 100, 150 países aí atrás. Eu digo que o Brasil está sendo um meio termo em relação a quase tudo. Então a Índia, nossa senhora, você vê cada coisa louca. É por gestão, é também por hábito das pessoas. Tipo, vou lhe dar um exemplo. Eu falei que eu fiquei com uma família lá na Índia e eles tomam muito leite na Índia. Quem tem intolerância à lactose vai ter dificuldade na Índia, viu? Parte da resposta do que você levantou, porque é leite daquele integral, que é mais integral do que o que vende no supermercado como integral. É aquele leite da fazenda, com aquela nata em cima. Parte dos espectadores vai reconhecer que fica aquela nata em cima da xícara do leite quente, e aí o dono da casa, o pai da família, que me hospedou, ele era advogado. Eu me lembro de uma vez, ele já todo de branco. Não me pergunte o que ele tinha na cabeça para fazer isso. Pegou, assim, ele bota o dedo dentro para tirar aquilo e joga assim. Tá!
no pires. Aí vem aquela coisa assim, assim, e depois na mesa do café da manhã, limpa assim. Então são os hábitos das pessoas. Ele não precisava fazer aquilo, ele podia ir com a colher, mas jogar coisa no chão. Aí uma vez eu reclamei, aí o carinha, welcome to India, bem-vindo à Índia. Como quem diz, aqui é assim mesmo. Quem for para a Índia vai treinando aquele sotaque, viu? Porque e a balançadinha de cabeça. Então tem muita sujeira, muitos cheiros fortes, galera urinando na rua. Isso tem mesmo. Não vou dourar a pílula, não. Tem muita coisa bonita? Tem. Mas eu digo que as cidades indianas são tipo assim, pérolas numa lama. Você tem monumentos fabulosos, por vezes superiores ao que você encontra na Europa ou na América do Norte. Em termos de história, de cultura, você tem a religiosidade deles que é super interessante, diferente, exótico para a gente. Vale a pena, mas não é uma viagem fácil. Você tem também muita gente, os lugares são muito congestionados, o tráfego é horrível, você tem poluição grande e você tem muita gente malandra tentando lhe enrolar, assim no cotidiano, muito mais do que o Brasil. Tipo, você vai comprar uma Coca-Cola, o cara lhe dá o troco errado. Se você não contar ali na frente, você vê que ele não lhe devolveu. Isso no Brasil não ocorre tanto. Você tem problemas de violência que no Brasil são piores que na Índia. Mas essa coisa da maracutaia do dia a dia, de você comprar uma coisa, aí o cara vai escanear com código de barra e passa aqui atrás do balcão, e aí pega e lhe dá outro, tem muito lá, você tem que ficar esperto. Então, Macunaíma lá perde de 10-0. E os indianos são muito matutos. Consagrados. A experiência na Índia é muito intensa de todas as formas possíveis. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre outros países. Na Ásia tem 3 países que não são muito falados, mas que você teve a oportunidade de conhecer, que é o Tajiquistão, Quirguistão e Uzbequistão. E muitas pessoas confundem esses países. Acabam achando que um é capital do outro, ou acabam achando que Tajiquistão se fala em um idioma, o Quirguistão se fala em outro idioma, o Uzbequistão se fala em português. Né? Você conheceu os 3. Eu queria que você pontuasse, embora sejam países que tenham um nome semelhante, quais são as principais diferenças entre eles? Vamos lá, os 3 são lindos, estão amplamente recomendados. Eu dei várias dicas e sugestões e relatei minhas experiências lá e recomendo todos os 3. Se tiver que escolher um, talvez o Uzbequistão seja o mais recomendado. Assim, o Stão vem de Stan. Stan, segundo os meus conhecimentos, como diria aquela personagem da televisão de antigamente, quer dizer terra, em persa, que é uma das origens culturais daquele miolo ali da Ásia, né? Então, Tajiquistão é tipo a terra dos tajiques, Uzbequistão é a terra dos uzbeques, e por aí vai. Ali o que você tem, eles têm semelhanças. Qual é uma semelhança importante? Todos faziam parte da União Soviética até 1990. Então, todos eles têm o russo como segunda língua, por exemplo. Então, lá umas palavrinhas de russo me ajudaram a interagir com as pessoas. Com o inglês você se vira, mas se você tiver que aprender algumas palavras, sabe aquela coisa que você faz num dia de tarde para ir já pegando o clima da viagem, você não vai se ocupar de aprender uzbek ou tajik, a menos que você seja muito entusiasmado ou planeje ficar mais tempo num país individual. E o russo, ele quebra o galho para todos eles. Então, eles têm diferenças culturais muito importantes. Porque o que é que você tem ali? Você tem uma confluência vinda do norte, daquela cultura mais de base mongol, aquela cultura nômade das estepes, das pessoas nos cavalos, das tendas, das pessoas de feições asiáticas. E você tem a cultura persa, que é o Irã, né? Que é uma cultura mais que virou islâmica já há muito tempo, e uma cultura mais sedentária, os hábitos de alimentação, a língua é outra.
Então, o Tajiquistão, ele é muito semelhante ao Irã. Inclusive, a língua tajique é muito semelhante ao persa. E as pessoas parecem assim um pouco você, com cabelo escuro, esse penteado. O Quirguistão é totalmente diferente disso. O Quirguistão parece mais a Mongólia e o Cazaquistão. A língua não tem nada a ver com a língua tajique. O ambiente é uma coisa muito mais montanhosa. Eles têm aquela tradição de nomadismo, de falcoaria, né? Tem os leites fermentados de égua e de camela, como tem no Cazaquistão também. E isso o Tajiquistão não tem nada a ver. E no Uzbequistão é um pouco o encontro disso, mas é um povo túrquico. Ou seja, eles falam uma língua semelhante ao turco lá da Turquia. E tem heranças magníficas, cidades históricas de Samarcanda, Bukhara, cada monumento de tirar o fôlego. E pouca gente sabe, mas é naquela terra que se passa o Aladim. A gente pensa no Aladim como árabe, mas o conto que foi passado ao Ocidente pelas Mil e Uma Noites, depois traduzido para o francês, fala que aquilo se passava na China. Eu acho até que tem versões em português, a gente fica achando que é erro de dublagem ou erro de tradução. É porque para os árabes da Idade Média, aquele lado de lá, até onde o Islã alcançou, as fronteiras com a China, era chamado já de China. E aí você, estando no Uzbequistão, você reconhece aquela estética toda do Aladim, com aquelas arcadas grandes, aquelas madraças, aquelas praças com minarete, mais até do que os países árabes. O Uzbequistão te lembra o Aladim. Vá que você vai ver. Rapaz, é muita diferença de um país para o outro. Não, eu vou sim, se tudo der certo. Só tem que prestar atenção para não comprar a passagem para o Tajiquistão e achar que estou indo para o Uzbequistão, senão eu não vou. Senão não vou nem saber onde que eu estou. Agora, pegando um avião indo para a Oceania, no seu blog, em outras matérias nos portais, a gente vê que tem um país que é classificado como o país mais feliz do mundo, um país chamado Vanuatu, né? Ao mesmo tempo, esse país ele corre sérios riscos de não existir daqui a algum tempo. A pergunta que fica, Myron, é justo um país que corre risco de desastres naturais, de não existir daqui a algum tempo, é justo esse país receber esse título? Boa pergunta, né? Ele, como todos os países, ou a maior parte dos países pequenos da Oceania, estão sob risco de desaparecer por causa da mudança climática global, elevação dos oceanos. Alguns estão com bastante risco existencial. Agora, o número de pessoas de lá que sabem isso não é muito grande, né? Você tem aí as delegações de governos, as pessoas mais antenadas com mudanças ambientais que percebem, mas Vanuatu, como alguns dos outros países lá, como Samoa, são países assim hiper tradicionais. Nível de escolaridade é muito pequeno. Certas mudanças ambientais você percebe a olho nu, mas outras não. Eu não sei até que ponto eles percebem isso. Eu não sei se eu daria aos vanuatenses ou vanuatuanos, eu nunca vi esse nome em português, então nem sei. As pessoas de Vanuatu, o título de pessoas mais felizes. Eles são divertidos e são legais, mas eu faria comparável com os samoanos, os taitianos. Aquele pessoal da Oceania é muito, muito buena onda, como se diz no México. E se você pudesse dar esse título para algum país que você já conheceu, para qual país você daria o título de um país mais feliz do mundo? Olha, depende um pouco dos critérios que você adota, porque tem muito país, tem muito miserê, e que as pessoas, apesar disso, são animadas, têm assim uma alegria de viver, são simpáticas, abertas, afáveis. O próprio Brasil, as pessoas têm mais uma coisa assim de felicidade, né, de espontaneidade, de otimismo, do que em muitos países que tem uma situação melhor do que o Brasil. Se eu comparar o Brasil aqui com a Suécia, os suecos
tem algumas outras premiações, dão esse prêmio aos finlandeses, aos suecos. Depende de como eles fazem esses questionários. Eu talvez desse aos tahitianos. Vai. Eu gosto muito do Tahiti. Eles ainda são uma colônia francesa lá, fazem parte da Polinésia Francesa. Mas meu coração daria esse prêmio aos tahitianos. Lá, assim, pessoal hiper simpático, se conversa com todo mundo. É outro lugar onde francês ajuda, viu? Porque eles pouco falam inglês lá. Mas assim, eu já fui, por exemplo, numa feirinha no Tahiti um domingo de manhã, e aí puxando conversa com a pessoa vendendo, daqui a pouco vem outro comprador, e aí o outro comprador, porque eu fiquei lá tomando café, deixei para pagar antes de ir embora, aí a outra pessoa que veio, nunca vi ninguém ali mais gordo nem mais magro, tomou o café dele e foi pagar primeiro, aí a vendedora falou, você vai pagar os dois? Aí eu falei, não, o meu eu vou pagar. Aí o cara, sabe o que mais? Hoje é domingo, eu pago o seu. Então a galera assim, muito de buenas. Aí encanta a viagem, né? Quando você conhece um lugar e descobre pessoas bem simpáticas, que te tratam bem. Aí é uma delícia. Puxa, muito irado, pessoal. Já fica a dica, hein? Se vocês forem para o Tahiti, saiam para almoçar no dia de domingo. Já fica a dica. Agora, falando sobre os países, só que em outro aspecto, de todos os que você visitou, quais deles eram comandados por ditadores, Myron? Olha, tá aí uma contabilidade que eu nunca fiz. O Tajiquistão, que a gente falou agora há pouco, tem um ditador. O Uzbequistão, o ditador morreu, é por isso que acabou a ditadura, ele morreu em 2016, e agora tem um esquema lá. Não sei até que ponto é democrático, não. Aquelas eleições naqueles países são muito suspeitas. O próprio Cazaquistão, onde eu fui, tinha um ditador até poucos anos atrás. Ele abdicou do poder, mas ainda manda, né? Ele se contentou em receber o nome da capital do país, que agora se chama Nur Sultan. Era Astana, agora é Nur Sultan, que é o nome dele. É como se, de repente, Brasília mudasse de nome, passasse a se chamar Bolsonaro, ou Lula, ou Temer, alguma coisa, imagina. Então tem umas coisas surreais que até pra gente no Brasil, a gente fica falando que o Brasil não é para amadores, tem outros lugares aí que até excedem. Rapaz, certamente. Surpreendente. Para superar o Brasil, tem que fazer força. Tem que fazer força. Tem umas loucuras aí. Viajar é em parte bom por isso. Então, nunca contei, mas vai lá, deve ter uns quase 10 onde eu já fui que são ditadura. Bielorrússia, aqui na Europa, continua. Já era quando eu fui lá e continua. Parte da China, eu já fui, também é ditadura. Tem uns aí. Maior parte da África, né? Você viajar na África, você acaba tendo que entrar nessa. Você foi para a Bielorrússia, certo? Sim. Como que foi? Tu foi para lá em 2011. Como que foi a sua viagem para a Bielorrússia? Você sentiu medo em algum momento? Como que foi a sua experiência lá? Olhe, a Bielorrússia, como a Rússia e a Ucrânia em certa medida também, sempre desperta um certo receio, porque mais do que em outros lugares você não pode confiar muito nas autoridades. Eu pelo menos não confio. Se eles me assistirem aqui, vão reclamar. Eu, inclusive, já tive gente oficial da Bielorrússia vindo falar comigo que não chame mais de Bielorrússia, mas chame de Belarus, que é o nome oficial que eles adotaram. Me senti até importante que eles vieram me pedir que fizesse a retificação. Então, está registrado para eles ficarem contentes. Mas você chega nesses lugares, eles têm uma tradição de autoritarismo muito grande. E a polícia, autoridades imigratórias, você não pode dar muito mole, não. Eu, inclusive, já passei muito aperto em vários lugares com situações assim que beiram extorsão, suborno, esse tipo de coisa. Então não deixa de... Não me ocorreu nada nesse tipo na Bielorrússia. Mas você sabendo que tem esse risco, você já fica um pouquinho cabreiro. E naquela época a exigência de visto para brasileiros ainda estava aí. Hoje brasileiro já é isento.
de visto, então tá mais simples. Na época, se tiver uma papelada, e supostamente, como eu ia pela primeira vez, que eu fui 2 vezes no mesmo ano, mas da primeira vez me disseram que tinha que ter um seguro de saúde obrigatório, eu acreditei. Outra delícia de você viajar é quando você descobre que metade das coisas que lhe dizem que é essencial, na prática não é. Mas como você, né, marinha de primeira viagem, você fica querendo estar com tudo certinho. Então, você fica com certo receio. A gente ficou num apartamento, eu fui através de uma ONG para lá, e aí iam pessoas, cada um de um país diferente, a gente se encontraria lá. E eu fui o primeiro a chegar, a gente tinha um contato lá na Bielorrússia que me levou ao apartamento, e aí de repente cheguei assim, depois de uma viagem de trem de mais de 30 horas, aí ela me liga, fala, olha, o pessoal vai ir pegar o dinheiro na sua porta, você já fica, pô, russo, bielorrusso vindo bater na minha porta para cobrar dinheiro, você já, com perdão pelo preconceito, você já imagina aquela coisa da máfia, do cara careca, e de fato o cara era careca que veio cobrar o dinheiro, mas gente boa e tal. Aí eles têm o hábito lá, como na Rússia também, de falar com você em russo como se estivesse entendendo tudo. Você faz aquela cara, eles acham que se falarem mais alto ou assim devagar, você, por ser retardado, você passa a entender. Não sei. Então tem uns receios assim, mas no fim das contas foi tudo bem e todo mundo se mostrou relativamente simpático lá até. E o que os europeus pensam, acham disso, Maia? O que eles pensam a respeito da ditadura? E até mesmo sobre a Bielorrússia mesmo. Eles têm algum tipo de preconceito? Não? O que eles pensam a respeito do assunto? Não, eles veem a Bielorrússia ou Belarus como um fóssil, um resquício da União Soviética, né? Em certas questões assim institucionais ainda são. Lá ainda tem a KGB, por exemplo. Então, ainda é uma ditadura, ainda tem aquela coisa de espionagem, do vizinho lhe entregar, e direitos muito limitados. Mas já tem muita gente da Ucrânia, como da Bielorrússia, que vem trabalhar, né, dentro da União Europeia, sobretudo na Polônia, porque a diferença linguística já não é tão grande, o polonês e o russo e o bielorrusso sendo línguas eslavas. Fisicamente, eles também passam uns pelos outros, então você já não tem aquele preconceito racial, ele já não tem tanto isso, mas tem uma discriminaçãozinha assim, é como se você tivesse vindo desse lugar atrasado, que não sabe nada sobre normas democráticas, né? Parou no tempo, seu resquício soviético. Então os bielorrussos sofrem essa pecha aí. Embora não tô justificando a pecha, né? Tem bielorrussos assim, cabecíssimas. Agora falando sobre um outro país que vive um momento político muito turbulento, que é Myanmar. Você chegou a visitar lá, mas você foi antes ou depois do golpe? Fui antes do golpe. Nem se via isso a caminho. E eu acho que muita gente foi pego de surpresa. Talvez não os analistas políticos lá de Myanmar, mas o povo, eu acho que foi. No caso, então, não tinha como prever que isso ia acontecer, não tinha nenhum clima hostil, nenhuma instabilidade, não tinha nada, tá tudo tranquilo e calmo. Olha, aí eu tenho que ser humilde na minha resposta. Da minha perspectiva como turista, eu nunca assim trabalhei em Myanmar. Meu conhecimento do país foi mais assim como visitante mesmo, como um curioso. Não se sentia nada. Não tinha nada assim no ar que você sacasse, isso aqui tá meio esquisito, como diz um amigo meu do Rio, que você sente aqui uma coisa, uma vibe, que isso aqui pode entornar esse caldo. Não. Pelo contrário, eu acho que é por isso que frustrou muita gente, sobretudo a gente jovem, porque o país já estava bem mais aberto há 10 anos, as pessoas, uma década não são 10 dias, né? Então, as pessoas se habituaram a ter mais essas liberdades, a ver o dinheiro entrando, investimento estrangeiro, turistas, muitos hostels lá, gente jovem. E os birmaneses são muito simpáticos, são talvez do povo mais simpático que eu encontrei na Ásia. Muito, muito abertos,
bons de conversa, falam inglês muito bem, embora com o sotaque deles lá, que você se habitua depois de um tempo. Então é muito triste que eles agora estejam assim sob bala, porque alguns se interessaram em segurar o poder. Então eu recomendo, eu espero que o país se abra, quer dizer, que as coisas se resolvam, esse é o mais importante, lá, tanto políticas quanto sanitárias, e aí que em seguida o país volte a se abrir e que aí mais pessoas possam conhecê-los, porque é um país fabuloso. Certamente vamos todos estar torcendo aqui, ficar na torcida para que Myanmar tenha dias melhores. Agora, falando sobre um outro momento dessa sua jornada pelo mundo, Myron, eu queria que você falasse sobre essa história que você teve a honra de jantar com o presidente de Madagascar. Como que foi isso? Como que você recebeu o convite? Como que foi essa história? Madagascar é uma onda, rapaz. Madagascar merece uma outra visita na qual eu possa passar mais tempo para poder aprender mais coisas de lá. Porque, sabe aquilo que a gente falou agora há pouco da Índia, que em 24 horas eu percebi que tinha tanta coisa para contar? Madagascar foi ainda mais. Vou lhe contar uma antes de responder a do presidente. Você sabe. Se prepara. Você sabe que lá, por tradição, pelo menos foram que me contaram, e o vídeo mais de uma fonte, viu? Não foi alguém me contando causos só, não. Eles circuncisam os meninos depois de cerca de 2 ou 3 anos. Quando vê que vai vingar mesmo, tem muita mortalidade infantil. Não é que eles sejam judeus ou muçulmanos. Eles têm as religiões tradicionais lá dele que se misturaram com o cristianismo, mas fazem isso por costume cultural. E aí é hábito que quando eles removem o prepúcio ali, a pele do pênis da criancinha, o avô paterno, para aceitar a criança na família, precisa comer aquilo com banana. Senão a criança não é admitida da família. Caramba, que 5 palavras você deu aqui. Pode, eu confirmei isso com as 3 pessoas. Quando eu fiz essa cara, teve gente até que ficou ofendida. Que isso, é a cultura. Você acha esquisito? Mas tem cada coisa assim. No caso, você viu essa cena acontecendo? Não, me contaram. Várias pessoas lá, malgaches, me contaram que essa é a prática. Eu não cheguei a participar de alguma cerimônia, mas tem, assim, relatos de estrangeiros aí na internet, não brasileiros. Acho que nenhum brasileiro passou por isso ainda não. Não quero ser eu o primeiro. Quando o pessoal já vinha assim, nossa, e as meninas malgaches aí? Tem vários países em que o pessoal, sobretudo quando você é homem e está viajando sozinho, já fica aquela coisa. Você está viajando sozinho? Cadê sua esposa? Ficou no hotel? Não. Nossa, já querem empurrar você. E aí já vinham. E as meninas malgaches, não vai ficar por aí? Te apresentam a sobrinha. Às vezes, tá coisa, um pouco como tem no Brasil também. Depois que eu soube disso, vai que um dia viro avô paterno e tenho que ficar comendo a porcaria. Já pensou? Não ocorrerá. E outras assim, por exemplo, quando eles enterram a pessoa, não é num caixão, enrola no pano, tipo uma mortalha, e aí a cada 7 anos desenterra os ossos e faz uma festa em casa com os ossos da pessoa. Na crença espiritualista dele, é como se a alma da pessoa viesse visitar. E aí você faz tipo 3 dias de festa com os ossos do seu parente ali, e aí depois devolve para enterrar. E dali a 7 anos traz de novo, faz assim um reencontro. Já imaginou? Não, eu tô aqui pensando, eu tô aqui questionando o porquê de 7 em 7 anos. Caramba! Não sei. Pois é. E Realmente, eles não comem ovo. Não comem ovo porque... Eu falei, por que não come ovo? Porque o ovo tem o formato do número 0, má sorte. Pô, isso nunca tinha me passado pela cabeça, velho. Rapaz!
Vou parar de comer ovo também. Dá azar, né? Quem sabe agora as coisas começam a acontecer. Quem sabe? Mas sobre o presidente, como que foi essa história? O presidente, pois é, eu fui a Madagascar a trabalho, em princípio, e aí participei de eventos e tudo. O que foi uma mão na roda, porque Madagascar é um país muito pobre. Tem essa riqueza de curiosidades culturais, mas economicamente é um país muito pobre. Então, você ter, assim, transporte particular, que ele desloque de lá para cá, resolve a coisa. E houve a parte social do evento, mais de uma. E aí teve jantar com ministros. Na época, o ministro da Agricultura falava espanhol, inclusive. Não sei se ele ainda é ministro. Falava espanhol, sentou do meu lado, puxou conversa. Eles falam inglês e francês também. Mas esse fez questão de praticar um pouco de espanhol comigo e tudo. Com esse eu conversei. E aí o evento principal incluiu a presença do honroso presidente de Madagascar, num salão grande, tapete vermelho, e que eu aconteci de participar. Aí era engraçado, porque já tinha assim umas 200 pessoas, mas o presidente chegou atrasado, só que ninguém podia pisar no tapete vermelho, porque era para o presidente. Aí você vê aquela galera, tipo num salão de festas, dando pulinho, o pessoal assim um pouco mais pesado, tipo saltando por cima do tapete vermelho, porque não podia pisar. Caramba, mas por quê? Eles acreditam que é, tipo, sagrado? Não, eu acho que não chega tanto assim de adoração, não, viu? Nem acho que tenha conotações espirituais da coisa, não. É mais assim de respeito hierárquico social mesmo. De, não, olha, o presidente, respeita aí o negócio do doutor presidente, não pode, mas para ninguém pisar, não. Acho que é mais nesse sentido. Foi essa a minha impressão. No caso, não foi um jantar pessoal, que foi só você e algumas pessoas. Foram 200. Você não teve contato? Não, eu vi o presidente, ele estava lá, discursou, fiquei perto, mas não foi um jantar. Não foi um jantar a dois com o presidente, não. Mário, agora para encerrar essa primeira parte do programa, eu queria que você falasse sobre algo que você cita no seu blog, né? Sobre a respeito de viajar sozinho. Que muitas pessoas, a princípio, podem achar estranho ou ter medo, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Como que é viajar sozinho para você? Foi difícil para se adaptar no começo? Ou não? Você tem a certeza que no seu destino você vai conhecer alguém, não vai se sentir só com seguida? Olhe, eu antes de começar a viajar, eu já tinha certa experiência em morar sozinho, por exemplo. Já tinha morado sozinho vários anos. Então isso não deixa de criar uma certa experiência em lidar com sua própria companhia, né? Eu sei de pessoas que têm muita dificuldade com isso. Por sorte, não é o meu caso. Então, eu consigo viajar sozinho. Não que eu sempre viaje sozinho. Às vezes, viajo com amigos, com familiares. Mas, uma boa parte das minhas viagens foram sozinhos. Até porque nem sempre tem quem tope fazer os roteiros loucos que eu faço. Mas acho que tem que ter um preparozinho. Para quem nunca viajou sozinho, vale a pena experimentar, não ir com muita sede ao pote. Experimenta viagens mais curtas, experimenta lugares onde o choque cultural seja um pouco menor e você vai ficar menos isolado. Porque você veja, viajar sozinho, vamos dizer, na América Latina ou na Europa, é relativamente fácil, porque você tem muitos hostels, você quase que invariavelmente vai fazer amizades, conhecer pessoas lá, às vezes tem festas, às vezes é até melhor você viajar sozinho, porque aí você cai na gandaia e sai conversando com todo mundo, né? Quando você já vai com seu grupinho, às vezes você fica só conversa com quem veio com você. Quando você vai só, não. Você já está ali na cozinha, se mete na conversa de outro, pronto, já fez amizade. Eu tô querendo ir ali, bora. Mas em outros lugares onde você não tem necessariamente essa infraestrutura, você pode sentir uma certa solidão. Vai lá nos países árabes, você nem sempre vai ter hostel, você às vezes tem que ficar numa pousada, você não sai muito assim na rua e sai fazendo amizade na rua.
ou em partes da Ásia. E aí, ao longo do tempo, isso pode lhe morder. Eu conheço desses viajantes que passam assim meses rodando o mundo sozinho, e eu sei que dali um tempo bate um certo cansaço emocional de não ter relações duradouras. Porque às vezes você conhece gente no albergue, mas aí dali a 2, 3 dias você se despede daquela pessoa, aí começa do zero de novo, começa do zero de novo. Meses a fio nisso requer uma certa fibra. Então, eu diria que começasse comendo mingau pelas beiradas. E não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Às vezes você descobre, não é para mim. Eu viajo sozinho até uma semana, por exemplo. Mais do que isso, eu já sei que eu vou com alguém, por exemplo. Então, Show de bola, Mário. Agora nós vamos ter a hora da verdade, que é o momento que a gente faz algumas perguntas sem dar muito tempo para o convidado responder. Está preparado? espero que sim. Vamos lá. Qual é o país mais bonito que você já conheceu? Brasil e Canadá. No seu site, você diz que ninguém gosta de tudo em todos os lugares aonde vai. E com você não é diferente. Com isso, fala qual foi o país que você menos curtiu conhecer. Vou tentar não me demorar muito. Finlândia, não vi muita graça, não. Qual é a cultura que você teria mais dificuldade de se adaptar e o porquê? Olha, culturas autoritárias. Talvez alguns países árabes, mas também Áustria, Alemanha, aquela coisa muito certinha, burocrática, muito hierárquica. Não não daria para mim, não. Qual é a comida mais exótica que você já experimentou? Nossa, tem aí algumas. O leite de égua lá da Mongólia certamente é uma delas. Não é a única. O feijão estragado que eles comem no Japão, aquele negócio é demoníaco, natto. Tem quem goste, inclusive tem amigos brasileiros que gostam, ficou ofendido quando eu digo que é horrível, mas é horrível. Aquela coisa babenta, você puxa assim, vê uma gosma, parece saído do Caça-Fantasmas ou de alguma coisa. Para mim aquilo é bizarro. Para não falar daquelas coisas que a gente vê muito de turista, né? Do escorpião no palito. Mas tem uma galera que come mesmo. Tipo, no Camboja eu já vi. E não era em lugar para turista, não. Você enche a mão assim, tipo, é uma chips e barata frita, grilo, aranha no óleo, essas coisas assim. Zona Rapaz, rural, a galera, como diz um amigo meu tailandês, o pessoal ali da zona rural come tudo que voa, exceto avião, e tudo que tem perna, exceto mesa e cadeira. cara, meu Deus. Vocês iriam para um lugar desse, meus consagrados? É de se pensar, hein? Qual é o país mais incrível que você visitou, mas que é muito subestimado? Tem alguns, eu inclusive quero fazer uma postagem assim de uns 10 países incríveis subestimados. A gente já falou de Mianmar, que é um deles, mas vai aí outro, a Albânia, muito subestimado e um país interessantíssimo. Muito bonito, vale muito a pena e barato. De todos os países que você já conheceu, qual deles é o mais superestimado? Superestimado. Vixe, agora você me pegou, rapaz. Pergunta traiçoeira, hein? Pergunta traiçoeira que você mandou agora, Gustavo. País mais superestimado. Cara, me pegou agora. Me pegou. Vou, vou ter que vou pensar aqui com a parte de trás do processador e ver se lhe respondo depois. Tá certo. Qual país te deixou mais impactado na questão cultural? Olhe, o Líbano um pouco. O Líbano um pouco. Tem a galera assim é muito família busca-pé. A Armênia um pouco também.
Assim, no Líbano eu tive de bate-boca de taxista, e de cara fazer cena, assim, ó, aquele taxista quer levar você, eu vou fingir que tô bravo com ele, que ele vai levar você por tal preço, tá? Aí eu vou até fingir que eu vou abrir o porta-mala pra você tirar a bagagem com ele, mas aí você volta pra cá, tá certo? Aí o cara levanta e faz aquela cena toda bem tipo Dona Armênia, aquela coisa. Misturando árabe com francês, com inglês, não sei o quê. Vá com ele por $13 agora, vá com ele por $13, pega aqui a bagagem. Aí o outro cara, não, por 13 eu não vou não, então vá pra lá. Você vê que os caras só faltam chegar às vias de fato. Aí depois você volta, ele, não, tá tranquilo. E aí, gostou do voo? Você pode... Cara... E na Armênia, que eu falei, a Armênia foi uma situação diferente, porque as duas me ocorreram. Foi a galera furando fila na fila do passaporte. Parecia assim, estouro da boiada. Tipo, nem no Brasil isso ocorre. Passando assim na frente mesmo, na cotovelada. De ver quem chega primeiro lá no guichê da imigração. Caramba, o pessoal não quer nem saber lá, hein? Caramba! Qual país te deixou mais impactado com as belezas naturais? Olha, belezas naturais, sem dúvida o Canadá, por isso que eu falei dele agora de mais bonito, foi especialmente a parte de belezas naturais. O Quirguistão também tem belezas naturais maravilhosas. Qual e a país... Tanzânia, não Tanzânia. posso deixar de falar da Tanzânia, com o Parque Nacional do Serengeti. Tudo. Lembrei de um país superestimado. Qual é o país? Sim, eu vou precisar qualificar minha resposta para ninguém ficar ofendido. A Nova Zelândia. Deve estar chocando muita gente. Eu achei a parte da cultura maori fabulosa. Inclusive, gostei muito mais do que eu sabia. Mas tem muito marketing em cima das paisagens da Nova Zelândia, sobretudo depois do Senhor dos Anéis. Tem paisagens lindas? Tem. Mas aquilo ali é tudo assim, devastação transformada em pasto. Você tem muito pouco. A pessoa fala, mas a natureza da Nova Zelândia. A natureza na Nova Zelândia foi muito devastada para botar pasto de ovelha. Então você tem a parte das montanhas que é fabulosa, mas assim, muito é fazenda. Então houve um pouquinho de desapontamento. A Nova Zelândia é linda, mas eu acho que ela é um pouco, nesse aspecto, um pouco superestimada, assim. Com a devida franqueza. Qual país te deixou mais impactado na questão histórica? Cara, o Uzbequistão foi um deles, viu? Porque você tem toda a história lá do Tamerlão, que foi esse conquistador dos idos lá de 1400, e eu não sabia de muita coisa da história dele. Tem lá o túmulo, que dizem que quando o Stalin mandou os cientistas abrirem o túmulo, tinha lá um negócio de uma maldição, e aí foi pouco tempo depois o Hitler. Maldição é que se abrisse um túmulo, deflagraria uma invasão de um conquistador pior do que ele tinha sido. Aí, poucos dias depois, o Hitler invade a União Soviética. Aí até o Stalin, que não era exatamente a pessoa mais, né, crente do mundo, mandou fechar bota lá o túmulo bota o defunto lá dentro de novo. Então tem muitos detalhes assim saborosos de história que me fascinaram no Uzbequistão. Qual país te deixou mais impressionado com a parte arquitetônica moderna e com a arquitetura histórica? Vamos lá, duas respostas diferentes. Eu acho que com a arquitetura moderna, Singapura. Até porque é um exemplo raro de país desenvolvido e tropical. A gente nem sempre se liga nisso, mas é diferente, né? Então, Singapura está tipo na latitude da Amazônia. Então você tem muito verde na cidade. Você tem aqueles prédios com cobertura toda de verde, muitas árvores. Tem um jardim botânico fenomenal e uma arquitetura moderna que combina-se com isso. Que se combina com isso. Então, me impressionou bastante. De arquitetura tradicional, Marrocos é um deles. Muita coisa lá na Medina e de palácios de outrora com coisa muito típica árabe.
Impressionante, sim. Qual é o lugar mais quente que você visitou? Omã, em parte porque eu fui na época errada, entre aspas. Tem relatos aí de brasileiros que foram para Omã e falam, não, tudo tranquilo, e fui para praia. Ah, no meu caso eu peguei quase 50 graus, fofo. Nossa! Foi a única vez, eu fui em maio para Omã. Não vá a Omã em maio. Foi a única ocasião em que eu temia, assim, pela minha saúde ou segurança ou quase minha vida. Porque tem aquela situação, você, pô, tá quente pra cacete, você reclama, mas você não acha que você vai ter um treco. Quando tá, tipo, mais de 46 graus, você tá, tipo, perdido pela cidade ou alguma coisa assim a pé, e pingando, suando feito um queijo fora da geladeira no dia de verão, você não. Peraí, eu vou ter que tomar uma providência aqui, senão eu vou ter uma coisa. Então foi Oman. A ponto de você saber que eu visitei Mascate, a capital, no segundo dia eu falei, não, para eu fazer meu city tour aqui a pé, eu vou sair do hotel às 5 da manhã. Eu fiz meu passeio das 5 às 8, porque 9 horas já estava assim quente demais, eu voltei pro hotel. Não, imagina, eu fico pensando aqui onde eu moro, pô, tá 30 graus, a gente tá sofrendo. Imagina quase 50, quase 50. Meu Deus do céu. Mairo, agora o inverso. Qual o lugar mais frio que você já visitou? O Canadá. Já peguei menos 33 graus lá. Foi. É pauleira, viu? Dói. Mesmo quem eu gosto de frio, não tenho muito problema com frio. Mas quando vai baixando de menos 20, passa de menos 30, você só quer chegar no outro lugar. Tudo, Arde hein? tudo. Dói até a Nossa, alma. imagino. Meu Deus. Qual população é mais hospitaleira? Olhe, os latino-americanos, de modo geral, são hospitaleiros. No México, eu já tive gente assim que eu conhecia. Não, você podia ficar lá em casa. E dito com franqueza, você sente isso, que a pessoa não está só dizendo da boca para fora. Mas lá na Oceania também, o pessoal foi bem hospitaleiro. Vai México, Colômbia, partes do Brasil. Talvez esses são os que me ocorrem aí. Agora o inverso. Qual população é menos hospitaleira? Menos hospitaleira. A Holanda, a Suécia. Você conhece a pessoa há anos, não te chamam para ir na casa da pessoa. A pessoa diz na sua cara, pois é, vai ter meu aniversário no domingo. Você não está convidado. A pessoa está aqui comentando. Rapaz, o pessoal é duro na queda, hein? Caramba! Tem muito. São muito fechados. Você gostou mais da culinária de qual país? Olha, eu amo a culinária indiana. Eu acho que a culinária tailandesa é a minha favorita. Se você pudesse escolher qualquer presidente para chamar para um jantar e bater um papo, conhecer melhor, qual você escolheria? Zorra, vamos lá. Se fosse para bater assim um papo, não seria o presidente brasileiro. Sei lá, eu tenho curiosidade de conhecer alguns. Não é presidente, né? O primeiro-ministro do Canadá parece bom de papo. O presidente do México parece uma pessoa interessante de conversar. Mas assim, se eu pudesse bater um papo, aí vai por curiosidade. Não estou aqui endossando o que ele faz. Mas acho que se eu tivesse assim mesmo, tipo o gênio da lâmpada, e a mágica ocorresse também no idioma, eu conversaria com o Putin. Porque aquele cara deve ser capaz de contar assim, onde as cobras dormem. E aí teria tanta coisa. Mas, Putin, vem cá, me conta realmente
como é, Acho que enquanto experiência de papo seria memorável. Quem sabe ainda tu não vai escrever uma crônica sobre isso, Myron. Inshallah. Myron, você disse que o Japão faz você pensar que está em 2050 por causa do desenvolvimento tecnológico. Ao mesmo tempo, o país tem um ar da era clássica do Japão medieval. Com isso, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o Japão é o país mais antagônico ou não? Você destacaria outro país que parece ser futurista e antigo ao mesmo tempo? Boa pergunta. Não sei se tem algum... Para dar uma resposta firme, eu teria que pensar mais. Não sei se tem algum outro país. A China está ficando parecida, né? Porque já tem muita coisa. Alipay, você vai no templo e paga a velhinha do templo com WeChat. A China está ficando parecida. Então talvez seja uma característica deles lá na Ásia Oriental. Mas sem dúvida o Japão é o que mais impressiona nesse sentido. Porque eles são muito bons em conservar a cultura deles e a natureza dentro do Japão, enquanto que você tem uma coisa assim surreal, tipo caixa automático que conversa com você, e aquelas máquinas no meio do nada, às vezes o chão nem é calçado, mas tem uma coisa enfiada na eletricidade, e aí tem aquelas máquinas de você tirar até banana. Aquelas máquinas também de bebidas, tem uma seção de bebidas quentes, onde você pode pegar, tipo, chá na latinha. Parece um negócio meio Cybercops. Foi da minha época, não sei se foi de outras pessoas aí, que os caras chegavam, davam um problema, chegavam em qualquer lugar, levantava isso, tinha um painel onde você botava o código, aí chegavam as armas. É tipo aquilo, depois que você vai ao Japão, você entende por que aquilo talvez pareça mais natural aos japoneses. Myron, você já fechou quantos passaportes? Olha, eu acho que eu estou no meu 5º ou 6º. Mas haja passaporte para o Myron. Agora, para encerrar. Uma campanha para o governo brasileiro passar a fazer passaportes com mais páginas. Os caras me vêm e falam só com a validade maior. Agora vale 10 anos, você tem que pagar mais, mas o meu acaba rápido. Podiam fazer, tem passaporte de outros países com tipo, parece até um livreto. Eu olho aquilo com inveja. Realmente um desses para os brasileiros cairia muito bem. Agora, para encerrar, qual país você tem muita vontade de conhecer, mas ainda não visitou? Tem alguns. Aquele duo lá de Israel-Palestina, eu tenho muito vontade de conhecer. Não fui ainda. Para dizer a verdade, os que estavam no topo das minhas listas, eu fui resolvendo, né? Então, houve época em que era Portugal, houve época em que era o México, eu cheguei a conseguir já ir. Mas agora eu acho que a China continental está no topo. Vamos lá. Eu já fui a Hong Kong e Macau, não conheço a China continental ainda. Estou precisando. Mário, muitíssimo obrigado pela entrevista, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Te desejamos tudo de bom, o papo foi sensacional e foi tão incrível que esperamos te entrevistar em outra oportunidade aqui no Minutos Talk Show, cara. Um abraço, tudo de bom. Prazer vai ser sempre meu. Abraço para vocês, obrigado a todo mundo. Até a próxima. E como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa não é diferente. O Minutos Talk Show vai ficando por aqui, mas vocês podem nos acompanhar no TikTok e no Instagram para ficarem por dentro de tudo que vem rolando nos outros programas. Trechos de entrevista, quais são os outros temas, quem são os outros convidados, enfim. Acessem lá, o editor vai colocar aqui na tela, acessem lá, vocês vão ficar por dentro de tudo. O Minutos Talk Show vai ficando por aqui, agradecemos mais uma vez pela sua audiência e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!